Unidade 3, Vida e Ambiente. Aula 14.1. Conteúdo: ovulação, período fértil e menstruação. Habilidades: compreender como funciona a puberdade e adolescência no corpo dos jovens. Explanar como ocorre o ciclo menstrual das mulheres. E aí, falando sobre isso, né, sobre gravidez, a gente vai ver no início. Já vimos lá os sistemas genitais masculino e feminino. E hoje a gente vai tratar a respeito da puberdade, né, que é aquele período em que o corpo vai mudar. Que é quando a pessoa, né, passa ali de criança e aí passa pelo período da puberdade e chega à adolescência para depois seguir para uma vida adulta, né? Então, é uma transformação grande que acontece aí no corpo dos meninos e das meninas, né? Que quando são bebês, eles têm ali, né? Eles são praticamente iguais, porque o corpo deles ainda não está recebendo ali os hormônios, na verdade não está produzindo os hormônios sexuais. Então, o corpo do menino e da menina são bem parecidos quando eles são crianças, né? Só muda mesmo por uma questão de genética, né? Alguns são mais magrinhos, outros são mais gordinhos. Então, mas o corpo de criança são todos do mesmo jeito porque os hormônios ainda não estão sendo produzidos. E aí, na fase da puberdade, que o corpo começa a produzir esses hormônios e acontecem as primeiras transformações, tá? Então, o período da puberdade é um período em que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas, né? Então, nesse período que o corpo desenvolve-se física e mentalmente, tornando-se maduro, e o adolescente fica capacitado para gerar filhos, né? Então, é o que acontece às vezes, né? O adolescente já inicia sua vida sexual cedo, e aí ele não estava ali preparado, e aí acaba já engravidando no início ali da sua adolescência, tá? Então, isso pode acontecer, tá? Então, voltando para cá, a puberdade é esse período que ocorrem as mudanças biológicas e fisiológicas, tá? E aí o corpo vai se desenvolver ali para a adolescência, e aí já tem como já tem os hormônios agindo, ele já tem essa capacidade de gerar filhos, tá? Então, muito cuidado aí, tá? Então, o corpo vai ficando maduro ali, justamente com essa finalidade, né, do corpo, gerar filhos. Mas é claro que nesse período aí da adolescência a pessoa ainda não tem uma maturidade, né, para gerar filhos, mas pode acontecer, tá, gente? E aí a gente tem uma idade ali que acontece a puberdade. Baseado aí na média dos adolescentes, de uma forma geral, nas meninas acontece entre os 8 e os 13 anos. É claro que pode ultrapassar esse período, né? Vão ter meninas que vão menstruar mais cedo, outras que menstruam lá com 14, 15 anos, isso é normal também, tá? E nos meninos acontece um pouquinho depois, que é entre os 9 e 14 anos. Também pode vir a demorar um pouquinho para acontecer, tá? Então, basta mesmo que a pessoa fique de olho se passar muito dessa idade, né? Se a menina lá com 16 anos ainda não menstruou, então é importante procurar o médico, ver o que está acontecendo, tá? Mas o normal mesmo é que as meninas entre os 8 e 13 anos já aconteçam ali os primeiros sinais da puberdade, e nos meninos entre 9 e 14 anos, tá? Então essa fase é marcada principalmente por conta dos caracteres sexuais secundários e início da fase reprodutiva, tá? Então esses caracteres sexuais secundários, eles acontecem por conta dos hormônios, certo? Então são os hormônios que lá na infância não eram produzidos ainda, mas nessa fase da puberdade já começam a serem produzidos e eles já vão ali modificando o corpo do adolescente, da criança, na verdade, né?
e ali ele já vai transformando o corpo da criança, tá? E a gente vai ver quais são essas principais mudanças aí que a gente chama de características sexuais secundárias, né? Então, como eu falei para vocês, o corpo das crianças, dos meninos e das meninas é bem parecido, né? Não tem muita diferença. Mas, quando chega aí na fase da puberdade por conta dos hormônios, as características sexuais secundárias vão aparecendo, tá? E aí a gente vai ver algumas alterações que são comuns na puberdade. Estirão puberal, né? Aquele rápido crescimento em estatura, que dura cerca de 2 a 4 anos. Geralmente, nas meninas vai acontecer ali primeiro, né? As meninas crescem um pouquinho, ali até ultrapassam um pouco os meninos. E os meninos geralmente demoram mais um pouquinho, né? Quando eles estão ali na fase dos 12, 13 anos, eles de repente esticam, crescem e ficam até maiores do que as meninas, né? Então, é um estirão puberal que dura aí cerca de 2 a 4 anos. Desenvolvimento do sistema reprodutor, né? Por conta dos hormônios. Então, as gônadas, né? Que são lá os ovários nas meninas e os testículos nos meninos, já começam a produção dos hormônios, e aí esses hormônios já vão amadurecendo o sistema reprodutor ali do adolescente. Uma outra característica também é o desenvolvimento do sistema esquelético e muscular, né? Então, além do adolescente esticar, né, crescer em altura, o sistema esquelético dele muscular acompanha esse crescimento também, tá? Então, tem ali um aumento da altura e também do sistema esquelético e muscular do adolescente. Tem também o aparecimento de caracteres sexuais secundários, né? Então, nas meninas acontece o quê? A primeira ali, formação dos seios, né? Já começa a aparecer os pelos, tá? Começa às vezes até um pequeno corrimento, já preparando ali para a menstruação. Os meninos já começam a engrossar um pouco a voz, já começam a ter barba, né? Aparecer pelos no rosto, na região ali na região genital também, tá? Então, esses caracteres sexuais secundários vão começar a aparecer nessa hora, na hora da puberdade, né? Que é quando ele deixa de ser criança e passa para ser adolescente, tá? E aí, os adolescentes, na verdade, a adolescência é uma fase da vida aí de transição, né? Então, a pessoa deixou de ser criança e vai ali para a fase da adolescência, que é uma preparação para a fase adulta, tá? Então, é importante aí que se tenha uma adolescência saudável, né? Que tenha amigos, que, se possível, seja fácil ali de conversar com os pais. Então, os adolescentes têm muitas dúvidas, né? Vocês devem saber disso muito bem. Então, a adolescência é essa fase que vai marcar a transição entre a infância e a idade adulta. Então, vai ter alterações de diversos níveis, né? Físico, mental e principalmente social, né? Então, passou por aquela fase da infância, os adolescentes já começam a ter ali os amigos, não mais para brincar na rua, nem para jogar bola, não só para isso, mas para conversar, né? Já vai ter outros interesses, já começa a ter um interesse ali de namoro, tá? Então, a adolescência vai fazer essa fase, é uma fase, né, que vai marcar essa transição da infância para a idade adulta, tá? Então, todas essas alterações acontecem ao mesmo tempo, né? Acontece ali a alteração física, então teve um estirão de crescimento, né? A criança já aumentou ali de estatura, né? Sistema esquelético, sistema muscular. A mentalidade também vai mudando, os interesses, os gostos por músicas, né? Então vão modificando também. E socialmente também é uma alteração que acontece, né? Geralmente os adolescentes gostam de ficar em grupinhos, conversando. Então, isso é normal, tá? E aí, a adolescência é uma fase que o corpo muda muito, né? A cabeça, o corpo, né? Muda muito rápido. Então, em nenhuma outra fase da vida acontece essa variação tão grande entre pessoas da mesma idade como na adolescência. Então, é comum os adolescentes ali se identificarem com os outros. Então, acontecem geralmente os mesmos problemas, as mesmas dúvidas. Então, é uma fase ali de muita variação, né? Muitas mudanças. E essa situação, ela ainda é mais confusa porque o desenvolvimento físico, o social e o cognitivo não andam necessariamente juntos. Então, o que é que a gente quer dizer com isso?
Geralmente o adolescente estica, né? Dá um estirão, cresce, e aí ele ainda tem uma mentalidade infantil. Isso é normal acontecer, tá? Quando ele for ali se comunicar com os outros adolescentes, né? Ele vai já começar a pensar melhor nas suas atitudes. Então, esse desenvolvimento físico e social nem sempre acompanham o cognitivo. Então, às vezes a criança só tem, na verdade, o adolescente só tem tamanho, né? Mas ele não tem ainda uma mentalidade ali que acompanha a sua idade. Mas isso é normal também, né? Então, os adolescentes geralmente não têm ali uma mentalidade, não sabem muito como agir em algumas situações. Isso também é normal, então é importante contar aí com a compreensão dos professores, né, que acompanham ele diariamente, dos pais, principalmente, para acompanhar o desenvolvimento desse indivíduo, né, para colocar ali os pingos nos is, né? Então, levar ali para o caminho correto, conversar, né? Então, ter ali um diálogo aberto em casa para que o adolescente não fique com tantas dúvidas e não vá conversar com pessoas que vão lhe levar ali para um caminho ruim, tá? Então, a adolescência é essa fase de muitas mudanças, né? Os adolescentes podem ficar rebeldes por conta ali de algumas regras, algumas coisas que tem que seguir, mas isso tudo é um aprendizado para a vida, tá? Então, essas coisas todas são normais, tá? Muito bem, então a gente vai continuar a nossa aula. A gente falou um pouco sobre a puberdade, sobre a adolescência, e agora a gente vai falar a respeito aí da ovulação, né? Ovulação é o processo de liberação do óvulo. Então, como nós falamos para vocês na aula anterior, o que acontece é que as meninas, desde o ventre da mãe, né, desde que elas estão lá no ventre da mãe, elas já têm ali a formação dos ovócitos, né? Então, as meninas já nascem com um número completo ali de ovócitos. Então, esses ovócitos é que vão ser liberados todo mês, né? E aí, buscando ali uma fecundação, uma geração de um novo indivíduo, tá? Então, quando começa a ovulação, que é justamente a liberação do ovócito, a gente tem aí o início da puberdade, a adolescência, né, até chegar à fase adulta, tá? Então, a ovulação, ela se inicia por conta dos hormônios, né? Então, a hipófise diz o quê? Agora já está na hora de começar a produção dos hormônios sexuais. Então, acontece ali a formação, né? A hipófise manda aquele comando, aquele hormônio lá para os ovários, nas meninas, e ali começa já a produção de vários hormônios, tá? E aí são esses hormônios que vão trabalhar nessa ovulação, que é a liberação do ovócito todo mês, né? Então, quando não há fecundação, a mulher menstrua, né? Então, assim tem o início da puberdade, tá? Então, é a hipófise que manda, esse hormônio que manda começar ali o início da adolescência, da puberdade mesmo, tá? Então, a gente vai ver aí a regulação da reprodução feminina. Então, ela vai acontecer por conta dos hormônios, como a gente falou para vocês. E aí nós temos o hormônio luteinizante, tá? Que é o LH, e o folículo estimulante, que é o FSH, tá? Então, esses hormônios é que iniciam ali a ovulação, né? E a liberação do estrógeno. Então, vou colocar aqui. Esse aqui é o folículo estimulante, é o FSH. Eles que dão um início, tá? Lembrando que esse início só quem manda é a hipófise. E o luteinizante, que é o LH, tá? Então, são eles que vão dar um start aí na puberdade das meninas. Então, começa ali a ovulação. Lembrando que a ovulação significa o quê? Liberar um ovócito, tá? Então, isso acontece todo mês. E o estrógeno, que é o hormônio que vai dar aí as características femininas, né? Como a voz das meninas é mais aguda, né? Mais fina mesmo. Alteração na musculatura e gordura, então começa-se ali a musculatura se desenvolve e a gordura também começa a se depositar ali na região dos seios, dos quadris, tá? Das meninas.
as mamas se desenvolvem, né, também, a glândula mamária vai se desenvolvendo, então tem o crescimento ali dos seios nas meninas, tá? E também a alteração do comportamento, tá? Então a pessoa não muda assim do dia para a noite porque ela quer, né, na puberdade. Isso acontece por conta dos hormônios também, tá? Então esse comportamento muda por conta dos hormônios. Então a hipófise deu o start, começou lá o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o luteinizante começam ali a serem produzidos. Aí temos ali a primeira ovulação, né, a liberação de um ovócito e a produção do estrógeno. E aí o estrógeno faz todas essas mudanças aí na voz, na musculatura, no comportamento, tá? E assim se inicia a puberdade. E aí o estrógeno age ainda no útero, né? Então, quando não há fecundação, vai ter o quê? Vai ter a menstruação, tá? Então, o estrógeno e a progesterona vão regular o ciclo menstrual da menina, tá? E aí, vamos continuar falando aqui da ovulação, que é o nome do processo que normalmente ocorre uma vez em cada ciclo menstrual, quando as alterações hormonais estimulam um ovário a liberar um óvulo, tá? A gente coloca assim óvulo porque fica mais fácil de entender, mas o certo mesmo é ovócito, tá bom? Então, a ovulação geralmente ocorre de 12 a 16 dias antes do início da próxima menstruação, tá? Então, a gente diz que o ciclo menstrual ele começa quando a mulher menstrua, tá? E a gente vai já falar mais um pouquinho a respeito disso. Então, a gente vê aqui novamente o esquema de um útero, desenho do útero, e aí a gente observa aqui os ovários, né? Fica aqui na lateral do útero, e aqui dentro tem um ovócito, né? Um óvulo aqui no folículo. E aí os hormônios vão lá, começam a agir, e esse ovócito vai e sai de dentro do ovário, e aí fica ali esperando para ser fecundado. Quando isso não acontece, lembra? O útero já está lá cheio de sangue, né? O endométrio cheio de sangue. E aí, quando não há fecundação, temos lá como resultado a menstruação, né? Então, o sangue desce pelo colo ali, desce ali pela região do canal vaginal e aí acontece a primeira menstruação da menina, tá? Então, ali, quando a menina menstruou pela primeira vez, já teve a primeira liberação do óvulo dela, tá? Então, nós temos aí esse processo, tá? Tudo regido pelos hormônios, ok? Então, quando a menina menstruou a primeira vez, isso quer dizer que há uns 15 dias atrás, 16 dias atrás, ela tinha liberado um óvulo e aí já deu início à sua puberdade, né? Então, já o processo ali da adolescência, tá? E aí, nesse processo, nós temos o que chamamos de período fértil, na regulação aí do ciclo menstrual da mulher. Então, embora esse ovócito, tá, sobreviva por apenas 24 horas, o espermatozoide pode permanecer ativo por até 5 dias. Portanto, pode ser surpreendente saber que um casal pode engravidar tendo relações sexuais de 4 a 5 dias antes da liberação do óvulo. Então, se o casal teve lá relação sexual, né, em um dia, e aí a mulher só foi liberar o óvulo daqui a 4 dias, então os espermatozoides ainda estavam todos lá no útero da mulher, na região ali das tubas, estavam vivos ainda, né? Eles têm essa capacidade de se manterem ativos por até 5 dias, tá? Então, houve ali, né, os espermatozoides estavam lá e só esperando, né, a oportunidade, e aí o óvulo foi liberado, e aí a mulher engravidou, tá? Então, muito cuidado aí, gente. Olha só, então deixa eu explicar aqui esse ciclo menstrual. A gente coloca aqui 28 dias, mas isso vai variar de mulher, né, para mulher. Então, pode ser de 30 dias, 29, 32 dias, isso é normal. Então, como é que eu sei quantos dias o meu ciclo menstrual tem? Então, eu sei assim, olha. Anota aqui o primeiro dia da menstruação. Então, o primeiro dia da menstruação é o dia do início do ciclo menstrual. Ah, então, que dia é hoje? 14, né? Vou colocar aqui 14 do 11, né? Então,
14/11 a pessoa menstruou. Menstrua-se mais ou menos por 5 dias, então esse é o primeiro dia do ciclo menstrual. E aí ela menstruou ali por 5 dias, então 14, 15, 16, 17, 18. Beleza, até 18/11 a pessoa vai ficar menstruada, mais ou menos, né? Só para vocês entenderem bem. Depois a gente vai contar, olha só, depois do dia 18, 19, 20, 21, 22, 23, né? Até o dia 23/11, ela estava num período seguro, não houve ainda liberação do óvulo, tá bom? Mas a partir aqui do dia 24, ainda está pintado só metade do dia, olha só. A partir do dia 24/11, já é um período ali para ficar alerta, é um período dos dias férteis. E esse período dos dias férteis é justamente o período da ovulação, é quando o óvulo vai ser liberado, tá? Então, a gente coloca todos esses dias aí, a gente falou que o óvulo só sobrevive 24 horas, né? Mas o nosso corpo não é uma máquina, né? Então, a gente já dá esse período aqui de 6 dias, olha só, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ó. 6 dias para ser uma margem de segurança, tá? Então, o óvulo pode sair ali no dia 24, mas pode ser também no dia 25, no dia 26, vai depender ali do corpo da mulher, tá bom? Depois que passou esse período aí, vamos contar? 24, ela está no período fértil, né? 25, 26, 27, 28, 29, 30/11. 30/11. Aqui no 17º dia, ela já está, ela pode ter relações sexuais já sem se preocupar se vai ficar grávida, tá? Então aqui ela já está no período que não é mais fértil. O óvulo já passou ali o período dele, passou os dias férteis. Então, a partir aqui do dia 30, né? 1º de dezembro, 2 de dezembro, olha só, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Até o dia 11 de dezembro, ela pode ter relações sexuais sem se preocupar, né? Se vai ficar grávida ou não. E aí, quando ela menstruar de novo, né? Porque não houve fecundação, se ela respeitou esse período aqui, ela vai poder contar de novo ali o ciclo menstrual dela. Então, para a gente fazer isso, é interessante a mulher fazer com uma regularidade, né? Anotar o dia direitinho para saber quantos dias ocorre ali o ciclo dela. Se é de 28 dias, que nem aqui no caso aqui da minha imagem, ou de 29, 30 dias, isso varia, tá? De pessoa para pessoa, tá bom? Então, observamos ali que o período fértil é o período em que há a ovulação, liberação do ovócito, que fica lá esperando para ser fecundado, tá? Lembrando que o espermatozoide sobrevive lá por 5 dias lá dentro do corpo da mulher, olha só. Então, se ela tiver relações ali pelo dia 23, né? Aí o espermatozoide vai ficar vivo ali aqueles dias todinho, justamente quando há a liberação do óvulo. Então, ela pode ficar grávida, tá? Então, lembrando de todas essas informações, tá bom? E aí, o período fértil, né, como eu falei para vocês, a duração do ciclo vai variar de mulher para mulher, né, de ciclo para ciclo. Mas, geralmente, é em torno de 23 a 35 dias, tá? Lembrando, varia de cada pessoa. A ovulação geralmente ocorre de 12 a 16 dias antes da próxima menstruação. Então, muitas mulheres pensam que ovulam no dia 14, mas isso é apenas uma média, tá? Então, só falam ali dia 14 porque é metade do dia 28, né? Dos 28 dias do ciclo, tá? Mas isso é uma média, lembrando que tem que se fazer bem direitinho aí para ter esse método que é chamado até de tabelinha, que a gente vai retomar mais à frente as nossas aulas, tá bom? E a menstruação, quando não há ali a fecundação, tem a menstruação, né? Então, a menstruação vai ser a descamação das paredes internas do útero quando não há a fecundação. Então, todo mês o corpo se prepara, o corpo da mulher se prepara, o endométrio se enche de sangue, né? Como a gente pode ver aqui, olha, endométrio espesso, vai se enchendo de sangue, se preparando para uma possível gravidez, tá? E aí, a gente vê aqui, olha só, o endométrio cheio de sangue. E aí, quando não tem a fecundação, ocorre o quê? A descida da menstruação pelo canal vaginal, tá bom? Então, assim a gente tem a menstruação. Então, todo mês acontece porque todo mês o corpo se prepara para uma possível gravidez, tá certo? Chamamos de menarca a primeira menstruação da menina e é um indicador
ali da maturação sexual. Então, quer dizer que o corpo da menina já está se preparando para engravidar. Tá? Então, o sistema reprodutor já está sinalizando que ela já está ficando ali preparada, tá bom? E aí, na menstruação, é interessante a gente observar alguns cuidados que devemos ter, né? Como trocar periodicamente o absorvente ou pano, né? Dependendo aí do que a pessoa utilizar, tá? Para ela não ficar suja, também para evitar infecção, afinal é sangue que tem ali, né? No absorvente, então é importante sempre estar trocando. Fazer o descarte corretamente, né? Jogar no local correto, na lixeira, né? De preferência ali enroladinho no papel. Ou lavar o pano direitinho, né? Com bastante higiene, bastante sabão, para que seque direitinho também. Tomar banho também é importante, tá, gente? Sempre importante lembrar, né? Afinal, devemos tomar banho sempre, mas menstruadas, então a gente deve ter uma higiene maior. Lavar as mãos antes e depois de ir ao banheiro, tá? Então isso é importante também. Quando a mulher está menstruada, é importante que ela, antes de ir trocar ali o seu paninho ou o seu absorvente, ela lave as mãos, tá? Porque ela estava ali estava varrendo a casa, estava cuidando das coisas, né? Estava ali limpando o quintal, estava fazendo comida. E aí ela vai lá para o banheiro e aí a mão dela tá suja, né? E aí ela vai tocar ali numa região tão delicada, já está sangrando. Então é importante, antes da mulher ir lá fazer xixi, né? Ela lavar as mãos para quando ela fosse limpar ali com papel, as mãos delas estarem limpas, tá? E aí, depois que ela fez o processo, trocou o absorvente, vai lá e lava a mão de novo, tá bom? E também é importante não usar roupas muito apertadas, né? Geralmente esse período é um período de cólicas, então fica ali, a pessoa fica mais sensível, com dor, então usar roupa muito apertada também vai irritar um pouco a região, tá bom?